Secretário, algumas perguntas. A primeira já foi feita pela deputada Beatriz, mas acho que ela não foi respondida. E ela tem uma importância enorme, essa resposta, para todos os professores e professoras do Estado. Ontem saiu na imprensa essa fala do nosso governador. Qual que é a intenção do governo em relação à greve dos servidores da educação? Porque, em entrevista, o governador pediu sacrifício aos professores. De que sacrifício ele está falando? Qual é o sentido desse sacrifício? E aqui eu poderia elencar uma série de sacrifícios que são feitos diuturnamente pela categoria, mas não há necessidade. Uma segunda pergunta. O governo sempre enfatiza que ele se encontra em crise. E aí o senhor poderia nos mostrar qual que é o valor do superávit de arrecadação do Estado no ano de 2019? E uma outra pergunta dentro dessa. Como que um Estado em crise abre mão de 6,2 bilhões de arrecadação, como foi noticiado pela imprensa no dia de ontem, arrecadação de ICMS? Tem uma matéria aqui na minha frente dizendo que o governo de Minas Gerais abriu mão de 6,2 bi em impostos em 2019. Uma renúncia de receita, e a maior renúncia de receita que nós temos cobrado nessa casa, o governo do Estado ainda não se posicionou, que é em relação à reposição das perdas da Lei Candir, e uma luta que deveria ser encabeçada pelo Executivo do Estado para que essa lei ela possa ser revogada. São várias perguntas, eu também não quero monopolizar aqui, mas uma outra pergunta aqui, porque ela vai em relação à lei que foi enviada aqui para essa Assembleia, com relação à questão da segurança pública. Ninguém aqui é contrário a esse aumento para a segurança pública, mas eu preciso fazer alguns questionamentos que são importantes. Como seria possível conceder reajustes que estão sendo propostos para determinadas categorias, caso o Estado venha aderir ao regime de recuperação fiscal, que é o que o Estado tem propagandeado como se fosse a última tábua depois do naufrágio? Especialmente porque os aumentos que estão sendo propostos, eles são escalonados e irão incidir durante a sua vigência. O senhor sabe quem fiscaliza o cumprimento do plano de recuperação fiscal? A lei nacional, ela diz que a fiscalização é feita por uma comissão de monitoramento, com um indicado pelo Tribunal de Contas da União, um da Secretaria do Tesouro Nacional e um do Estado de Minas. Ou seja, sempre vai dar 2-1 para a União. Um desequilíbrio total do chamado Pacto Federativo. E não se pode ser concedido nenhum aumento durante a vigência do plano de recuperação fiscal. Quanto a esse projeto, que impacta diretamente nos servidores do Estado, algumas perguntas aqui. O projeto fala em revisão geral anual, apenas para algumas categorias específicas. Todavia, a Constituição Federal ela determina que a revisão geral deve abranger todos os servidores do referido poder, inclusive os servidores que aqui estão da educação, que compõem a maioria desse Estado de Minas Gerais. E não podem contemplar apenas uma categoria profissional, e ainda que deverá ter a mesma database e igualdade de índices. O projeto apresentado é de revisão geral ou de aumento remuneratório? Essa é uma pergunta. A outra, se é revisão geral anual, por que não contempla também os servidores da educação? O Estado pretende enganar os servidores da segurança pública, já que a lei nasceria com vício de inconstitucionalidade? Terceiro, se a lei for um aumento remuneratório, como justificá-la legalmente, uma vez que, segundo informações da Secretaria do Tesouro Nacional, atualmente Minas Gerais gasta quase 80% da sua receita com despesa pessoal? São algumas perguntas iniciais. Obrigado. Posso responder? Isso. Então, por favor, secretário. Bom, obrigado, deputado professor Cleiton. Com relação com a intenção do governo, do sacrifício dos servidores, eu não estou aqui autorizado a falar qual foi a intenção do governador. Secretário, só falar um pouquinho mais próximo ao microfone. Desculpe. Eu não tenho aqui autorização para falar em nome do governador. Então, eu não vou aqui falar qualquer situação em que defina.
Bom, superávit de arrecadação, a senhora fez uma pergunta sobre a questão de superávit de arrecadação. Tá? Na realidade, nós tivemos um crescimento de arrecadação de 8,92% frente a 2018. Isso não quer dizer que houve superávit fiscal. Nós tivemos déficit fiscal que inicialmente era de 15,4 bilhões de reais, caiu para 8,2 bilhões, mas é um déficit fiscal. Então, não houve superávit fiscal. Esse é um ponto. Com relação aos benefícios fiscais, foi a terceira pergunta que o senhor apresentou, o Estado de Minas Gerais, aquela reportagem, primeiro, ela não explicou como funciona. Né? A reportagem ela não explicou como funciona a questão dos benefícios fiscais. Primeiro, o incremento de 25% ele tem a ver com um regularizo aprovado nessa casa em 2017 e 2018, e que se refletiu em 2019. O valor real, e isso não apresenta lá na reportagem, o valor real foi um crescimento de 5% com relação ao ano de 2018, 5%, né? E são benefícios que, ao contrário do que muitas pessoas pregam, trouxeram investimentos para o Estado, geraram emprego. Então, foram 5% em que trouxeram. E são regulamentações que estão dentro do CONFAZ, que é o Conselho Nacional de Secretários de Fazenda, autorizados por isso. E, por último, eu queria dizer ao senhor que o Estado de Minas Gerais tem sido, há muitos anos, bastante comedido nos benefícios fiscais. Tanto é que é o terceiro Estado com menor índice de benefício fiscal do país. É o terceiro. Nós temos Amazonas, que é 70% da sua RCL, nós temos Goiás, que é 50% da sua RCL, Rio de Janeiro, 25%, São Paulo, 22%, e o Estado de Minas Gerais, 10% da sua receita corrente líquida. Ele só perde para 2 estados que têm menos benefícios fiscais relativos à sua RCL. Então, mais uma vez, eu coloco que o Estado de Minas é extremamente criterioso nos seus benefícios fiscais. E aí é o seguinte, é uma discussão que a gente tem que ter na Assembleia. Se a Assembleia entender que quer tirar os benefícios fiscais, é uma discussão que a Assembleia vai ter que debater. Nós cumprimos aquilo que a legislação ali permite, os investimentos chegando. A nossa avaliação de Secretaria de Fazenda é que é bastante criterioso o processo com relação à questão dos benefícios fiscais. Com relação à Lei Candir, que o senhor colocou também, o senhor falou assim, o Executivo tem que comandar. O Executivo vem com o apoio da Assembleia Legislativa, o presidente da Assembleia, extremamente ligado a este tema, comparecendo em reuniões do STF. Tivemos várias audiências de conciliação no ano passado. Este ano já tivemos, de novo, no STF, com comparecimento meu, comparecimento do advogado-geral do Estado, algumas vezes com comparecimento do governador do Estado, com comparecimento do presidente da Assembleia Legislativa, enfim. O processo está se encaminhando, inclusive, para um acordo com a União. Ainda não está fechado, está com um acordo com a União. É aqueles valores aqui colocados? Não, provavelmente não. Mas é uma luta que tem sido feita há décadas e que não resolveu, não trouxe, e aí, independente, como o senhor colocou, independente de que governo esteja, tem décadas que tem sido disputado, discutido, e não tem tido resultado. E a gente está tentando, e provavelmente conseguiremos ainda, este ano 2020, um acordo que pode não ser o melhor acordo, mas que pelo menos começa a entrar recursos dentro do Estado. Bom, o senhor perguntou também com relação aos reajustes dentro do regime de recuperação fiscal. O senhor está certo. A revisão geral está prevista, não está previsto o aumento pontual. Mas na Lei Complementar 159 é permitido a revisão geral dos servidores. E é para todas as carreiras. É para todas as carreiras. Com relação ao aumento da segurança, não tem a ver com a revisão geral. Ele foi um aumento proposto de uma decisão de governo. Então, foi proposto aqui. É diferente da revisão, não. São duas situações. Mas, dentro do regime de recuperação fiscal, caso Minas Gerais chegue um dia a entrar dentro do com um plano de recuperação fiscal, ele, sim, só poderá ser feito para todas as carreiras. Revisão geral, o senhor está certo, revisão geral só pode ser feito para todas as carreiras, independente de qual carreira, inclusive outros poderes, não só do Poder Executivo. Então, respondendo a essa questão... O questionamento é o seguinte, como um pagamento que vai ser escalonado para os próximos anos, inclusive essa proposta, a pergunta é que se o governo do Estado aderir ao regime de recuperação,
Isso não fica comprometido, já que se impede esse aumento? Não. Se a lei for aprovada antes do plano de recuperação fiscal, ela está ali, ela terá que ser assimilada dentro do plano de recuperação. Os impactos econômicos e financeiros deverão constar dentro do plano, né, de recuperação fiscal. Agora, se ocorresse depois da entrada do plano de recuperação fiscal, teria que ser para todas as categorias. É isso que eu queria colocar para o senhor.